Boa tarde, eu sou Caio Zanca, este é o Nildo Kirchner. Nós vamos apresentar um trabalho sobre a computação e a programação desenvolvido no ano de 2023 no Colégio Unifeb, juntamente com a nossa orientadora Simone Sobiesak. A pergunta que guiou o nosso trabalho foi tentar entender como que o computador ele realmente funciona no seu nível mais baixo e físico, no seu nível de hardware. Então, o nosso objetivo foi tentar entender de uma maneira física, química e com a matemática como que isso funciona. Nós fizemos uma pesquisa bibliográfica para conseguirmos responder essa pergunta e nós escolhemos esse tema devido à relevância tão grande que ele tem no mundo de hoje e pela sua crescente crescimento, né? Então, para começar, a gente tem que definir o que é um computador. E vindo do latim computare, um computador é tudo aquilo que é capaz de processar e calcular um dado. Ou seja, uma calculadora é um computador. Mas o computador, como a gente realmente conhece ele, só vai surgir algum tempo depois. Bom, o computador como nós conhecemos hoje em dia surgiu, na verdade, durante a Segunda Guerra Mundial, quando os alemães inventaram a máquina chamada Enigma. O Enigma nada mais era do que um sistema para criptografar mensagens e táticas alemãs. Esse sistema criptografava mensagens e existiam milhões e milhões de possibilidades humanamente impossíveis de serem descobertas, surgindo assim então Alan Turing com o Colossus. O Colossus nada mais era do que um supercomputador, como mostra aqui na imagem, onde ele basicamente fazia todas essas tentativas e conseguia descriptografar a mensagem alemã. O Colossus utilizava válvulas termiônicas, que o meu amigo vai falar mais adiante. Antes de a gente falar da evolução do Colossus para supercomputadores de hoje em dia, a gente tem que falar da evolução de uma peça, da válvula termiônica para o transistor. Mas para falar do transistor, primeiro a gente tem que falar de condutividade. A condutividade é uma propriedade de elementos e que quer dizer a facilidade que eles têm de passar corrente por eles. Ou seja, se eu conectar uma fonte de energia a um fio de cobre, por exemplo, ele vai passar corrente com uma facilidade. Agora, se eu conectar um fio de borracha, ele vai passar corrente com uma dificuldade muito grande ou não vai passar. No meio termo, porém, desses dois elementos condutivos e isolantes, nós temos o silício ou os semicondutores, que são elementos, como eu disse, que estão no meio termo de condutores e isolantes e que podemos controlar a condutividade deles. Aqui tem uma tabela com a condutividade do cobre, do silício e da borracha. Os semicondutores estão presentes na coluna 14 da tabela periódica, como por exemplo o silício e o germânio. Estando na coluna 14, eles têm 4 elétrons em sua camada de valência, o que quer dizer que ao ligar-se um com os outros, eles formam estruturas cristalinas de ligação covalente. Isso é importante porque a gente pode modificar essas estruturas adicionando impurezas controladas, para formar dois tipos de cristais, o tipo P e o tipo N. O tipo P forma um elemento positivo por causa da falta de elétrons, quando adicionamos um elemento trivalente à mistura. E o tipo N forma um elemento negativo com a sobra de elétrons, quando adicionamos um elemento pentavalente à mistura. Isso é importante porque ao juntar dois desses cristais, nós podemos formar, por exemplo, um diodo, que só permite passagem de corrente em uma direção, ou a juntar 3, nós conseguimos formar o transistor, que funciona da seguinte maneira. Quando uma corrente vem do source, da fonte, e quer passar para o dreno, ela primeiro precisa ser preenchida uma condição dentro do transistor, que é o gate também precisa ter uma corrente. Isso quer dizer que o transistor é capaz de fazer uma espécie de lógica, uma condição. E ao passar essa corrente, o computador pode reconhecê-la como bit 1 e quando não passa, o computador pode reconhecê-la como bit 0. Mas o que seria esse bit e binário? Bom, o sistema binário nada mais é do que um conjunto de informações que são representadas pelo número 0 e o número 1. Esse conjunto de informações também são chamados de bits, que são interpretados pelo processador de um computador para fazer diversos cálculos ou algo do tipo. O sistema binário existe o próprio alfabeto binário, como por exemplo 00001, A00010B e assim por diante. Também existe o decimal, que é o que nós, seres humanos, utilizamos, por exemplo, 1A, 2B, 3C e assim por diante. O decimal é uma forma mais simples do binário. Certo, mas para que isso adianta?
Num transistor, como eu expliquei, ele usa a condição para conseguir passar esse elétron, essa corrente e representar o bit 1 ou 0. Então, usando esse sistema binário, nós conseguimos fazer números, cálculos, palavras e tudo o que um computador é capaz de fazer. Aqui, por exemplo, temos a tabela de entrada e saída de um transistor. Quando a corrente é igual a 1 na base e na fonte, sai 1, e quando é 0, sai 0. Também existe a porta lógica NOT, onde sai um e entra o outro. Por exemplo, se entrou 1, vai sair o 0. Como, por exemplo, entra aqui, entrou 1, saiu 0, se entrou 0, saiu 1. Tem o AND e o OR. O AND nada mais é do que precisa ter duas condições para poder entrar, como, por exemplo, o A e B. Se não tiver o A, não vai entrar nenhum tipo. E se não tiver o B, não vai entrar nenhum tipo também. Diferente do OR, o OR precisa ter somente um dos tipos para entrar. Por exemplo, se tem o A, pode entrar, não precisa ter o B. E assim... Tá, basicamente a gente pode montar algumas peças com esses transistores, como por exemplo a memória RAM. A memória RAM é um tipo de memória volátil, ou seja, ela perde os dados com a perda de energia, bem rápida, que é montada ao sistema para abrir todos os programas que o sistema está usando. Então, por exemplo, o programa que você está usando nesse momento para assistir isso está na memória RAM do seu dispositivo. Ela é dividida em dois principais subtipos, a SRAM, uma com capacidade muito pequena, mas uma velocidade muito alta, e a DDR e SDRAM, com capacidade maiores e velocidades mais lentas. A gente também consegue formar a peça mais importante do computador com os transistores, o processador. Ele é formado por três partes: a unidade de controle, que é responsável por receber e mandar de volta informações recebidas da memória, a ULA, que é responsável por processar aritmeticamente e logicamente as informações recebidas, e os registradores, que guardam essas informações e as instruções do que fazer. Fazendo isso milhares, bilhares de vezes por segundo, nós podemos perceber por que os computadores são de tamanha potência. Bom, como o Caio tinha dito anteriormente, a matemática ela não está somente no que ele tinha dito anteriormente. Também existe dentro da própria computação de programas. A matemática pode servir tanto para análise de dados ou para ver qual que é o melhor tipo de lógica possível para um programa, como também para fazer análise de outras coisas, o próprio programa. É muito lógica. A importância da computação na matemática também foi muito importante, pois com a computação podemos realizar cálculos que são humanamente impossíveis, com milhares e milhões de números e com resultados diferentes. Também é possível fazer diversas simulações, como a previsão do tempo. Obrigado pela atenção. Esse foi o nosso trabalho sobre a computação e a programação.